agora eu quero a hora de explicações, hein? Quero tentar entender. O São Paulo venceu a 5ª partida seguida. Se pegar todos os times do Campeonato Brasileiro nos últimos 5 jogos... É a melhor sequência. Tá aí, tava lá, vai cair, meu Deus do céu. Abandona tudo e vai para os 45 pontos. Não, tá aí, ó. 2-0 contra o Corinthians, 1-0 contra o Juventude, 3-1 no Fluminense, 2-1 no Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, 1-2 vitória sobre o Internacional. Arnaldo, explique. Abraço, satisfação. Bom, talvez a vitória, a mola propulsora, sempre tem o primeiro jogo. E o jogo clássico teve um peso, né, nessa reabilitação. A vitória contra o Corinthians, embora o São Paulo tenha jogado bem contra o Bragantino na partida anterior, mas empatado em 2-2. Acho que desde o jogo do Bragantino, né, aí é um pouco diferente da análise que a gente faz do Felipe Luiz. O Crespo insistiu numa formação recém-chegado, tentando fixar uma nova forma de jogar. E manteve, mesmo alternando jogadores, esse sistema, com 3 zagueiros, 3 no meio e uma dupla de ataque, desde o Bragantino. O Bragantino marca a volta do Luciano ao time e o São Paulo segue numa série invicta. Às vezes você ganha sem jogar bem, uma bola fortuita. Então, até as questões que não existiam antes, a bola parada, foi o caso no jogo contra o Inter, foram 2 gols depois de escanteios, começou a funcionar. E o São Paulo passou a ter uma solidez de resultado e de desempenho. O São Paulo está jogando bem. Quem está jogando bem? O São Paulo está jogando bem. Há algum tempo. Quando começou essa sequência. Acho que tem aí, né, Tironi, a partir do momento que você começa a ganhar com um novo comando, quando as coisas começam a encaixar, uma dose de confiança e de leveza que o Crespo, talvez uma característica dele, que o Zubeldia não tinha, né? O Zubeldia ele se envolvia de tal forma que quando a coisa começou a engripar, acho que ele foi tragando o time e o comando dele juntos. O São Paulo conseguiu, além de tudo, passar por essa primeira sequência com poucos cartões tomados, tinha muitos jogadores pendurados, com a cabeça fria que a gente viu no final do jogo de ontem, quando o Cédric é o lateral racional e o Roger, o técnico do Inter, é o translocado na beira do campo. É uma mostra de como o São Paulo também emocionalmente se estabilizou. E aí eu vou dar um voto de confiança para a torcida. Não a torcida do Inter, a torcida do São Paulo. Ou voto de confiança, não digo, um elogio. Mesmo dividida em relação ao Zubeldia, lá atrás, a torcida do São Paulo não abandonou o time. Ela não abandonou o estádio, ela não xingou o jogador, ela não foi contra, não tocou fogo, ela não invadiu o CT para bater em jogador na fase ruim, né? Então, acho que esse é um mérito da torcida do São Paulo recentemente, que continuou esse ano. Mesmo com muita gente querendo a saída do Zubeldia, não houve uma oposição ao time. E, em relação ao técnico, é o oposto do Abel e do Felipe Luiz, né? Porque ele não tem jogador. E ele conseguiu, nesse período, tirar mais do time. Então, por isso que o mérito dele, num time que contrata muito pouco, é ainda mais notável, né? O mérito do Crespo. E ontem eu acho que o São Paulo também venceu por conta dos nervos, da cabeça do lugar e também por ter feito uma estratégia diferente dos demais na Copa do Brasil. O São Paulo precisou fazer uma estratégia diferente. Contra o Atlético, o São Paulo jogou sem 6 titulares para priorizar o brasileiro. Não ficou só no discurso, né? Então o time que entrou no Beira-Rio é o time titular e não o time que jogou contra o Atlético. Agora, Tironi, eu não sei te responder. Agora, eu sinceramente não sei te responder. Porque o time criou uma distância confortável, minimamente, para a zona de rebaixamento. E quarta-feira tem o mata-mata da volta. Na terça já tem o Atlético Nacional de Medellín. Talvez nessa semana volte a ser como antes. O São Paulo vá com tudo na quarta, para tentar se classificar. E no Brasileirão contra o Vitória, ele comece a revisar o time. Porque a gordura arrancada, para não estar próximo da zona de rebaixamento, o Crespo e seus jogadores conseguiram, né? Danilo. O Trajano está levantando o dedo. Trajano, pode falar. Não, só uma perguntinha para o Arnaldo. Eu sei que tem poucos jogadores, que o elenco é curto e tal, mas
o nosso elegante Crespo arranjou uma maneira de o time jogar. Tem lugar para o Lucas e Oscar nesse time? Ótima pergunta. Ontem ele não quis responder. Essa é uma ótima pergunta, porque ele tem sido perguntado, acho que toda coletiva, né? E aí ele fala, tem que rezar, tem não sei o quê. Porque, na verdade, o Lucas jogou 13 partidas em 2025. Nós estamos em agosto, cara. 13. O time já passou de 41 partidas e jogou 13. Ele não jogou o Brasileirão. O Oscar não jogou o Brasileirão. Jogou um ou outro tempinho. Mas ele... Então, Mas aí... eles voltaram por amor, né, Arnaldo? Juca, eu não vou condenar a conduta profissional deles, não. Não tem nenhum dois de sacanagem, como tem em outros times, né? Isso eu não vou condenar. A questão deles é um limite físico, né? Não é de caráter. Isso eu não posso condenar, porque tem gente que faz de propósito da migué, a gente sabe. Alguns, não é o caso dos dois. Agora, o time se acertou, Trajano, sem os dois, né? Quando você vê o São Paulo jogar, você fala, falta um jogador atrás dos dois atacantes. O São Paulo não tem o Oscar, que poderia ser esse cara, o Lucas, que poderia ser esse cara, o Matheus Alves, que foi vendido, e o Rodriguinho, que começou a ser que quebrou o nariz e arrebentou o beiço. Deram uma... Então, o São Paulo está jogando sem os 4 meias do início da temporada. Os 4. Aí tá o Alisson meio improvisado, lá, tá se virando. Em tese, Trajano, se algum dos dois estiver são algum dia, o Oscar ou o Lucas, o cara entra no lugar do Alisson e continua a estrutura. Os dois juntos, acho muito difícil. Como já era no ano passado, no começo do ano, desculpa. Juntar os dois, né? E acho que a grande virtude desse novo São Paulo é a saúde, Tino. E o time com um jogador de média de idade, mais de 30 anos, como o Fortaleza, o São Paulo não vai andar. E o São Paulo hoje tem o Bobadilla, tem o Marcos Antônio, tem os 3 zagueiros, né? Tem mesmo o André Silva. O São Paulo tem saúde para jogar. Com aquele time que estava começando o ano com só 2 abaixo dos 30 anos, ele não ia andar. Esse time não é time de papel, né? E acho que a grande virtude nesse novo time do Crespo é essa nova estrutura com essa dupla de volantes, Bobadilla e Marcos Antônio. Eles viraram os jogadores mais importantes do time. O Marcos Antônio acertou todos os passes ontem, pelo menos no primeiro tempo, né? Acho que foram 23 tentativas, 23 passes certos. Impressiona a segurança do time. E isto é tudo responsabilidade do Hernan Crespo. Sem dúvida. E acho que ele deixa no ar uma lição tão antiga como o próprio futebol. É um jogo coletivo. Mesmo com um elenco médio, sem as estrelas, dando confiança, estrutura, organização, o time joga e é capaz de fazer a quina como fez. Claro, quando o Arnaldo diz não tem jogador, eu fico pensando no torcedor do Juventude, do Sport, fala, opa, como do próprio Mirassol. Claro que tem jogador, mas não tem jogador como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, como o Corinthians tem, e está fazendo a campanha que está fazendo. Porque este jogo é coletivo, senhoras e senhores. É isso. Sem dúvida. Quando eu falo não tem jogador para 3 competições simultâneas. Não, sim. Né? Não tem grandes estrelas, né? Não tem grandes estrelas e não tem quantidade de jogadores, né? Para 3 frentes, mas está conseguindo de alguma forma se equilibrar aí. Nada garante que quarta-feira o Atlético em crise, o Dair Helman por um fio, empatou com o Paysandu, nada. O São Paulo ainda não deu essa segurança. Tem jogado bem, conseguiu aqui, mas não é um time completamente, acabou, é o melhor time do Brasil. Não, menos, né? Mas eu acho que esse começo é indiscutivelmente bom do trabalho do Acho que a gente tem que ver o ponto do Crespo agora pra gente ver, no primeiro momento que tropeçar. De repente sofre a virada do Atlético Paranaense, como que vai responder, como vai ser contra o Atlético Nacional. Porque quando o Zubeldia chegou, ele engatou a baita sequência. Por enquanto ele teve a derrota que era que ele perderia, que era contra o Flamengo no Maracanã.
na estreia, Flamengo voando, voltando no Mundial. E a resposta foi rápida, né? Porque perdeu do Flamengo, empatou com o Bragantino. Muito bem aquela derrota. Isso. Disse que dava graças a Deus por não voltar a jogar com o Flamengo no Maracanã, reconheceu os seus limites. Agora, temos que lembrar, o Atlético Paranaense tem no São Paulo a sua principal caroço na garganta. É verdade. Né? O grande rival fora do Paraná, do Atlético, é o São Paulo. Então, vai ter um clima duro na Arena da Baixada. O problema é que ultimamente os caroços têm matado o Atlético Paranaense. É verdade. De tosse. Preciso fazer um intervalo. Então é o seguinte, intervalo agora na TV, fico aqui trocando figurinha no chat do YouTube, faltando ainda 1.000 likes, hein, para chegar nos 7.500, então corram e a gente já volta, porque não acabou. Espera aí que a gente já volta. Muito bem, ó a galera aqui, ó. Ronaldo Vicente, Ferreirinha não pode sair do time para Oscar jogar. É uma afirmação. O Ferreirinha hoje disputa com o André Silva, né? É verdade. Né? O Ferreirinha, aliás, é uma boa dúvida. Quem vai ser titular na quarta-feira? André Silva ou Ferreirinha? Não sei. Ferreirinha de volta. Um companheiro do Luciano. Antônio Tadeu, parabéns, Trajano, pela sua manchete sobre o técnico do Mirassol. Fato esse desprezado pela maioria da mídia esportiva. Só se fala no Mirassol, pô. Ué. Foi só um cumprimento, foi só um parabéns, nada demais. Pela campanha que o Mirassol está fazendo. E o Eu só queria falar da lei do ex, do jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense. Porque tem o Allan Kardec lá, ele se cuida, São Paulo. Allan Kardec, Léo Pelé, quem mais? Patrick. 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 Tem, muito.